Vamos corrigir agora a partir da questão de número 16. Vamos lá? Vem comigo. Diz assim a questão de número 16, ó. Os poderes da administração pública surgem como ordenamentos jurídicos para que o Estado possa preservar o interesse público. Ou seja, são as prerrogativas que a administração possui para atingir a finalidade pública. Dentre os poderes relacionados a seguir, assinale a alternativa que apresenta um poder inerente à administração pública. Aí vamos lá. Letra A, poder de polícia, que é o gabarito, né? Então, poder de polícia é a resposta. Por que não pode ser nenhuma outra? Porque o outro é tudo zoado. Quais são os poderes administrativos que a gente aprendeu? Poder vinculado, a letra B bota desvinculado, né? Poder discricionário, ele chama aí na letra D de poder discriminatório. Poder hierárquico, ele chama aí de poder liberal. Poder disciplinar e poder de polícia, ele chamou de poder informativo. Então a única opção possível na questão de número 16 é a letra A. Porque quando se fala em poderes administrativos, eu tenho que ter na minha mente que esses poderes podem ser qualquer um daqueles que nós já aprendemos, né? Vinculado ou regrado, como ele também é conhecido, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar ou normativo e poder de polícia. Então, esses são os poderes que a gente aprendeu. Vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar ou normativo e o poder de polícia. Qualquer outra coisa que eu fale fora desse contexto e desses outros nomes que nós acabamos de falar aqui, está fora dessa questão dos poderes administrativos. Então, na opção aí, a gente tem um monte de poder que não tem relação nenhuma, né? O único poder que é possível é letra A. Então, questão 16, gabarito letra A. Vamos agora à questão de número 17. Sobre o poder de polícia da administração, assinale a alternativa correta. Letra A. Polícia administrativa e polícia judiciária atuam perante a mesma espécie de ato ilícito? Claro que não. Nós aprendemos que o poder de polícia administrativa incide sobre bens, direitos e atividades, não é isso? Então, o poder de polícia administrativa incide sobre bens, direitos e atividades das pessoas, mas nunca sobre pessoas. E o poder de polícia judiciária? O poder de polícia judiciária incide sobre pessoas. Então, veja que os objetos são distintos. Então, por isso que essa letra A não faz o mínimo sentido. Letra B. O poder de polícia não goza da autoexecutoriedade. Errada. Quais são as características do poder de polícia? O poder de polícia tem por característica, basicamente, ser um poder discricionário. Essa é a regra, tá? Mas ele pode ser vinculado sim. Ele tem o poder da coercibilidade, a característica da coercibilidade, e da autoexecutoriedade. Então, toda vez que eu falar para você assim, ó, quais são as características do poder de polícia, você vai responder discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Prado, todo poder de polícia é discricionário? Não. Há casos em que há uma obrigatoriedade da administração se utilizar do poder. Nesse caso, seria vinculado. Então, regra geral, o poder de polícia é discricionário, mas em algumas hipóteses ele pode ser também um poder de polícia vinculado. Então, na opção aí que nós temos aí, letra B, que o poder de polícia goza sim da autoexecutoriedade. Letra C. O fundamento do poder de polícia é a supremacia do interesse privado sobre o público? Não, é o contrário. O fundamento do exercício do poder de polícia é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, a letra C também é absurda porque está invertida. Então, sobrou a letra D. Em regra, o poder de polícia é indelegável. Sim, o poder de polícia, como regra, ele é indelegável. Só vamos falar em delegação, e de forma bem excepcional, que é chamado poder de polícia derivado, na seguinte situação. O ciclo do poder de polícia, ele possui 4 caminhos, tá? Primeiro deles, norma de polícia.
que é justamente a parte de legislação. Depois vem a parte de consentimento. Se eu consentir você a exercer uma atividade, depois vem a parte de fiscalização. Eu fiscalizo essa atividade. Até chegar a parte de sanção, se você estiver descumprindo, que é a parte de punição. Esses dois aqui do meio são situações que admitem delegação segundo o Superior Tribunal de Justiça, inclusive para pessoas da administração pública que sejam de direito privado. Então, segundo o Superior Tribunal de Justiça, admite-se a possibilidade, dentro do ciclo do poder de polícia, da delegação dessas duas fases, consentimento e fiscalização, mas nunca poderá ser objeto de delegação a norma de polícia e a sanção. Esses não. Então, regra geral, realmente não pode haver delegação do exercício do poder de polícia, salvo nos casos autorizados. E aí eu estou te dando um exemplo de que o consentimento e a fiscalização pode sim ser objeto de delegação, mas isso é uma exceção. Regra geral, não pode. Por isso que o gabarito da questão de número 17 é letra E. Questão de número 18. Diz o seguinte, ó. Dentre os poderes administrativos está o poder de polícia, que pode ser definido como: opção A, prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem entre várias condutas possíveis a que traduz maior conveniência e oportunidade. Ó, falou que eu tenho liberdade de escolher, falou em conveniência e oportunidade, é poder discricionário. Então a letra A é o conceito do poder discricionário, ou seja, a possibilidade de atuar de acordo com a conveniência e oportunidade. Então essa daí, essa opção, letra A, ela é poder discricionário. Não tem nada a ver com comando que está falando com poder de polícia. Então o comando quer saber o seguinte: quem é o poder de polícia aqui? Como ele pode ser definido? A letra A está definindo o poder discricionário. E eu quero saber qual é o poder de polícia. Então a letra A está fora. Letra B. O modo de atuar da autoridade administrativa que consiste em intervir no exercício de atividades. Ó, atividades eu estou falando do objeto de quem? Do poder de polícia, né? Se há incidência do poder da administração sobre uma atividade individual e que essa atividade, suscetível de fazer perigar interesses da coletividade, tenha por objeto evitar que se produza, amplie e generalize danos sociais que a lei procura prevenir. Então eu tenho aí a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e ela vai incidir sobre um bem, um direito, uma atividade do particular em benefício da coletividade. Então, letra B está bem definido como conceito do poder de polícia. Por que não pode ser as demais opções? Vamos ver. Vem cá. Letra C. A prerrogativa conferida à administração pública de editar atos gerais para complementar leis. Ó, atos gerais e abstratos, né? Eu estou falando de normas. E se ele está complementando a lei, significa dizer que ele está explicando a correta aplicação da lei. Então, nesse caso aqui, estamos diante do poder regulamentar e não do poder de polícia. E letra D, o dever de agir conforme a moralidade e impessoalidade. Então, o dever de agir conforme a moralidade é o dever de probidade, né? Buscar o interesse público, está sempre buscando a finalidade pública. Isso não está relacionado com o exercício do poder de polícia, necessariamente. Apesar do poder de polícia buscar sempre o interesse público, assim como todos os poderes, o dever de agir com a moralidade e impessoalidade se relaciona com o poder-dever de agir da administração com o dever de probidade. E não necessariamente com o poder de polícia diretamente, porque eu tenho que encontrar o melhor conceito. Não está errada a letra D, mas não reflete o poder de polícia na sua definição, que você encontra no artigo 78 do Código Tributário Nacional. E na letra E, diz que o poder da administração pública de anular e revogar seus próprios atos é o poder da autotutela, que é justamente a administração rever seus próprios atos. Isso está de acordo com o princípio da hierarquia. A própria administração pública revendo seus atos em virtude da autotutela. Se ela não fizer, um órgão maior pode fazer. Então, o que reflete mesmo o conceito do exercício do poder de polícia está aí na letra B de bola. Por isso que a resposta é essa daí. Então, questão de número 18, gabarito, letra B de bola. Questão de número 19. Em relação ao poder de polícia administrativa, é correto afirmar que não há diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. Nós já vimos que sim, há diferença, né? Letra B. A polícia administrativa envolve atos de fiscalização.
Sim, tá certo. Toda vez que há uma fiscalização sobre os atos do administrado, o poder de polícia reflete. Mas vamos ver as outras opções para ver se não tem nenhuma mais completa? Letra C. Os atos de fiscalização do Estado não podem ser remunerados por taxas. Lógico que pode. É só a gente lembrar o seguinte. Lá no artigo 145 da Constituição Federal, ele fala que o exercício do poder de polícia pode ser incidente a respeito de taxas, né? Pode ter como contraprestação a respeito de taxas, como, por exemplo, a taxa de incêndio, que ela é fiscalizada pelo bombeiro. Então, pode sim ser remunerado por taxa, artigo 145 da Constituição Federal. Letra D. A administração deve buscar no Poder Judiciário prévia autorização para exercer o poder de polícia administrativo sem precisar interditar um estabelecimento. Errado. Qual é a característica do poder de polícia? Auto-executoriedade. Então não tem que ir no Poder Judiciário, ela própria pode fazer diretamente. Então a letra D está errada. E a letra E diz que a polícia militar, em hipótese alguma, atua na esfera de ação de polícia administrativa. Lógico que atua, quando ela está no exercício do poder de polícia dela de ostensivo, né? Prevenindo não só uma conduta, por exemplo, criminosa, como também uma conduta no trânsito, por isso que ela está presente ali de forma ostensiva. Então a polícia militar exerce atuação tanto do poder de polícia administrativo quanto do poder de polícia judiciária, no sentido de combater o crime na polícia judiciária, né, prevenindo a atuação criminosa, como também na atuação de fiscalização, por exemplo, do trânsito. Igualmente tem a Polícia Rodoviária Federal, quando está também nas rodovias fiscalizando, e a Polícia Federal, quando ela está, por exemplo, fazendo a imigração das pessoas. Ela está no exercício do poder de polícia administrativo, né, controlando a entrada e a saída de pessoas do país, e está também atuando na função de polícia judiciária nos cumprimentos de mandado, investigações criminosas. Então as polícias podem ter atuação do exercício do poder de polícia, ora administrativo, ora judiciária, dependendo da atividade que elas realizam. Então, questão de número 19, gabarito letra B de bola. Envolve atos de fiscalização. E para encerrarmos esse bloco aí, vamos aí para a questão de número 20, que diz o seguinte: o poder de polícia da administração pública, segundo o conceito clássico de Marcelo Caetano, é o modo de atuar da autoridade administrativa que consiste em intervir no exercício das atividades individuais suscetíveis de fazer pegar interesses gerais, tendo por objeto evitar que produza, amplie ou generalize os danos sociais pela qual a lei procura prevenir. Sobre esse poder, assinale a alternativa correta. Então olha que bacana, esse conceito que tem aí do Marcelo Caetano é um conceito que a banca OCP abordou anteriormente, que eles gostam. Então a gente tem que levar para a nossa prova esse conceito, né? Letra A diz assim, ó: ante o princípio que quem pode o mais, pode o menos, não é difícil atribuir às pessoas políticas da federação o exercício do poder de polícia. Afinal, se lhes incumbe editar as próprias leis limitativas, de todo coerente que lhes lhe confira, em decorrência, o poder de minudenciar as restrições. Trata-se aqui do poder de polícia derivado, que alcança em sentido amplo as leis, os atos administrativos provenientes de tais pessoas. Bom, se as pessoas políticas da federação vão exercer o poder de polícia, nós estamos aqui diante do ciclo do poder de polícia, que incide algumas etapas, né? Quais são essas etapas? Norma de polícia, ou seja, o ente político quem vai fazer, então é, portanto, o exercício do poder de polícia originário. Nós temos a fase de consentimento, em que ela consente o administrado a realizar a atividade e traz como consequência o poder dela de fiscalização desse ato. Se descumprir a norma legal, a administração pública aplica a sanção. Então estamos aqui diante do poder de polícia originário e não do poder de polícia derivado. Então, onde ele disse aqui, ó, que trata-se, portanto, do poder de polícia derivado, está errado, porque ele está tratando do poder de polícia originário. Letra B. O Estado, porém, não age somente por seus agentes e órgãos internos. Várias atividades administrativas e serviços públicos são executadas por pessoas administrativas vinculadas ao Estado. Olha, ele está falando das entidades de administração indireta, perfeito? Até aqui está tranquilo, zero de problema. Trata-se aqui do poder de polícia originário. Aí não, aí deu mole. Por quê? O poder de polícia originário
é aquele realizado pela administração pública direta através de suas próprias entidades políticas. Quando ela passa para uma entidade administrativa realizar a atividade, é poder de polícia derivado. Então, toda vez que se delega uma incumbência de fiscalização, toda vez que eu, que tenho norma legal para regular, não fiscalizo, é poder de polícia derivado. Então, para ser poder de polícia originário, eu sou a entidade política e eu mesmo fiscalizo. Se eu faço a legislação e passo para outra pessoa fiscalizar, quando essa pessoa está fiscalizando é poder de polícia derivado, porque houve a delegação dessa atividade. Beleza? Então tá errado o item, justamente porque ele está dizendo que quando uma outra pessoa diferente da entidade política fiscaliza, é poder de polícia originário. Não, não é. É poder de polícia derivado. Letra C. O poder de polícia reclama do poder público a atuação de agentes fiscalizadores da conduta dos indivíduos. Beleza. Lembra? Incide sobre bens, direitos e atividades das pessoas e não sobre as pessoas. A fiscalização apresenta duplo aspecto. Um preventivo, através do qual os agentes da administração pública buscam impedir um dano social, e o repressivo, que, face à transgressão da norma de polícia, redunda na aplicação de uma norma de sanção. Perfeito. É o que eu costumo dizer o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação. Um agente de trânsito está ali, ostensivamente uniformizado, parado ali debaixo do sinal, do semáforo, e está fazendo um gesto para uma das pistas vir e mandou a outra parar. Um motorista avança o semáforo daquele que ele mandou parar e passa causando um acidente. O agente de trânsito tinha dado uma ordem de parada. Ele desobedeceu. O que acontece nesse momento? Enquanto ele estava ali ordenando e todo mundo obedecendo, não estava na função preventiva. Se ele descumpriu a norma e avançou o semáforo, ele agora vai ser punido com uma sanção, uma multa, né? Uma retenção do veículo, uma apreensão do veículo, depende da infração que foi causada e foi praticada. Então é isso que ele está falando. Ó, eu tenho uma norma de polícia que admite a possibilidade de polícia ostensiva. Não cometa infração. Se cometer, eu vou te punir. Repressiva. Então, o poder de polícia administrativo tem atuação ora preventiva, ora repressiva. Perfeito aqui na letra C de casa, que é justamente o gabarito. Por que não pode ser a D? Vamos ver. O poder de polícia possui a característica da coercibilidade. Perfeito. Que é a prerrogativa de praticar atos e colocá-los em imediata execução sem dependência de uma manifestação judicial. Tava tudo bonitinho, ó. Coercibilidade é uma característica, tá certinho, só que na hora de dar o conceito, ele deu o conceito seguinte, que independe de manifestação judicial, não é o conceito de coercibilidade, é o conceito de auto-executoriedade. Aí deu mole. Na letra D começou bem, mas terminou mal. E na letra E, que o poder de polícia possui a característica da auto-executoriedade, verdade, possui, nós já vimos aqui, né, tá aqui no quadro, inclusive, só que ele diz que é intrínseco essa característica poder ter a administração de usar a força. Usar a força não é a auto-executoriedade, usar a força é coercibilidade. Então olha que bacana, quando ele bota aqui em usar a força, ele troca os conceitos. Então o que aconteceu? A letra D e a letra E estão invertidas. Onde ele bota a coercibilidade, ele dá o conceito de auto-executoriedade, e onde ele bota a auto-executoriedade, dá o conceito de coercibilidade. Então, o gabarito da questão aqui, letra C de casa. Beleza? Então, questão 20, letra C. Tranquilo? Bom, vamos encerrar esse bloco por aqui, e no próximo bloco eu vou corrigir da questão de número 21 até a questão de número 25. Bora!